Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, você irmão católico, evangélico, vocês jovens, sejam muito bem-vindos, boa noite nessa noite de Páscoa, que noite mais feliz. Já estamos aqui há 40 dias meditando sobre a paixão de Cristo, o livro A Cruz de Cristo, queridos e amados irmãos e irmãs, e hoje é o dia da meditação 40. É a nossa última meditação desse livro, que é a Ascensão de Jesus Cristo. 40 dias, passamos a quaresma toda aqui reunidos. Boa noite, Raquel, boa noite, Alexandre. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, e uma feliz Páscoa. E foi muito gratificante estarmos juntos aqui. E eu tenho certeza que esses momentos aqui, seja de manhã, seja à noite, a princípio é sempre de manhã, 6h30 da manhã, estivemos aqui de domingo a domingo, sem intervalo, para meditarmos a palavra de Deus. Alguns dias à noite, como hoje, mas sempre aqui, lendo a palavra de Deus, lendo o Evangelho e ainda meditando as 40 meditações sobre a cruz de Cristo. E hoje esse dia tão feliz que fala da Ascensão, logo no dia de hoje, que é o dia da Páscoa, que é o dia mais feliz. O dia de hoje deve ser o dia mais feliz do teu ano, querido e amado irmão e irmã. E se hoje você não está sentindo como o dia mais feliz do ano, eu tenho uma excelente notícia para te dar, que nós vamos ler juntos aqui, antes de lermos o Evangelho. Vamos ler aqui um trecho da primeira carta de São João. Primeira carta de São João 1 ao 4. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e tocamos com as nossas mãos acerca do Verbo da vida. O que vimos e ouvimos, nós vô-lo anunciamos, para que vós também estejais em comunhão conosco, a fim de que a vossa alegria seja completa. São João escreve: para que a vossa alegria seja completa. Seguir o Senhor é uma verdadeira alegria, aquela que condiciona todas as outras. É a esperança de que um dia tornaremos a reunir-nos com o Senhor para todo sempre. Essa foi a mensagem de Jesus. Um pouco de tempo e não me vereis. Outro pouco e voltareis a ver-me, dissera ele. A vida é isso, querido e amado irmão e irmã. Um pouco de tempo que falta para o encontro definitivo, para o abraço sem fim. Enquanto esse dia não chega, para cada um de nós, temos de avançar, sem temor, no cumprimento da nossa missão. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino, conforme em Lucas 12, já aqui na terra, pelo esforço apostólico alegre e vitorioso. Os discípulos do Senhor, enquanto esperam a vinda do Espírito Santo, sentem-se também unidos a Maria, a mãe de Jesus. Desde o primeiro momento da vida da igreja, Desde o primeiro momento da vida da igreja, Maria teve o papel de primeiro plano na encarnação do Verbo. Logo após, teve papel importante aos seus pés, no Calvário, diante da cruz. Logo após, esteve também junto aos discípulos nas origens da igreja, que é o corpo de Cristo. Desde o primeiro momento da vida da igreja, todos os cristãos que procuram o amor de Deus, esse amor que se nos revela e se faz carne em Jesus Cristo, encontraram-se com Nossa Senhora e experimentaram de tão diversas maneiras a sua solicitude maternal. Maria teve nos seus braços Jesus recém-nascido em Belém e Jesus morto no Calvário. Ela fará que o encontremos glorioso no céu e que todos os nossos passos aqui na terra tenham esse rumo firme em direção ao seu Filho. E assim,
Bom dia, boa noite, Sítio Alcateia, todos que estão chegando por aqui. Malu, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E nós vemos também o papel de Maria, tão importante, desde o sim dela, como mãe de Jesus, que aceita o sim, que aceita o anúncio do anjo, onde ela é anunciada como a mãe do Salvador, e ela aceita, e desde aquele momento Maria trava uma vida de dores. E logo após 33 anos, ela se encontra mais uma vez se lembrando daquele sim que ela recebeu do anjo, depois daquela frase que a atormentou, onde disseram que uma espada de dor atravessaria o seu coração. E 33 anos ela está lá, diante de Jesus morto, recebendo o filho dela morto em seus braços, e agora ela contempla o filho dela ressuscitado, ele nessa ascensão gloriosa que nós meditamos hoje, essa alegria para a nossa vida, Jesus Cristo ressuscitado. Então vemos Maria aí presente nesses 3 momentos tão importantes para a nossa vida: o sim dela para ser mãe do Salvador, depois ela presente de pé aos pés da cruz e junto aos discípulos para dar início à igreja, para dar início ao que hoje nós celebramos. Graças ao sim de Maria, nós temos a vida resplandecente, a vida gloriosa de Jesus Cristo, que nós celebramos hoje, querido e amado irmão e irmã. Que a nossa alegria hoje seja o resultado dessa esperança. Esperança de um dia tornarmos a nos reunir com o Senhor para sempre. Um pouco de tempo e não me vereis. Outro pouco e voltareis a ver-me. E assim, querido e amado irmão e irmã, a gente precisa pensar que tem muito pouco tempo que isso tudo aconteceu. Que Jesus Cristo deu sua vida por nós. São só 2000 anos, querido e amado irmão e irmã. É pouquíssimo tempo diante da história da humanidade que Jesus Cristo se fez presente aqui na Terra. E ele diz, um pouco de tempo e voltareis a ver-me. Então nós temos que ter essa certeza. Jesus foi assunto aos céus, como nós vamos ler hoje. E daqui a pouco ele vai voltar. Ou Jesus Cristo vai voltar, tem muito pouco tempo que isso aconteceu, 2000 anos da sua morte e ressurreição, 2000 anos, e ele nos promete a sua volta. Ou nós, que morreremos e iremos ao seu encontro. Mas o que importa de verdade, querido e amado irmão e irmã, boa noite, Elci, boa noite, Tiago, que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias. O que importa de verdade, querido e amado irmão e irmã, é que Jesus Cristo está vivo. Se você hoje não acordou tão bem, não está tão feliz, e ainda não entendeu por que esse povo está tão feliz, eu te falo, querido e amado irmão e irmã, é porque a maior alegria, o maior motivo da satisfação da tua vida acontece e é celebrado hoje. A morte de Jesus Cristo que morreu por você. Tem alguém, o Filho de Deus, lembra Deus? Que criou o céu e a terra, que criou o universo, que criou as estrelas, que criou as galáxias, que criou o teu pai e a tua mãe, que criou esse universo, essa cidade onde você mora, que criou cada um dos que você conhece, que criou cada animalzinho que tem aí que te cerca, que criou cada ser humano que você conhece, que criou os teus avós, teus bisavós, que criou a cada um que você ama, foi criado por Deus. E esse Deus Criador que criou todas as coisas, que criou a gravidade que nos sustenta aqui nessa terra, que me permite ficar aqui de joelhos falando com vocês, esse Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que, sendo 3 pessoas em um, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Filho escolhe vir ao mundo, morrer na cruz, a pior morte, a morte mais dolorosa que poderia acontecer na humanidade foi a morte de Jesus Cristo, absurdamente cruel,
absurdamente dolorosa, como nós lemos ao longo desses 40 dias, foi a morte de Jesus Cristo. E a morte de Jesus, a morte dele por amor a cada um de nós. Jesus só passou a vida dele buscando ganhar corações para o Pai. Jesus deu a vida dele aqui, ele veio ao longo desses 33 anos que ele ficou aqui na Terra, que foi o suficiente para a Terra, para a humanidade não aguentar mais Jesus Cristo. Jesus Cristo falou só por 3 anos e a humanidade não foi capaz de aguentar, escutar que existe tanto amor por nós. Mas nós estamos aqui. 3 anos de Jesus falando foi o suficiente para nos formar e nos dar essa capacidade, ainda que tão limitada, para buscarmos todo dia absorvermos as suas palavras e construirmos esse caminho para chegarmos ao céu. É esse o desejo de Jesus Cristo. Deus se faz presente em forma humana através do seu Filho, que cresceu de forma tão humilde nesse planeta Terra, uma forma absurdamente mais humilde do que eu e você vivemos hoje. O Filho de Deus viveu. O Filho de Deus escolheu estar nessa situação de precariedade, de humildade, de morrer a morte mais dolorosa da humanidade, que a humanidade viu, é a morte de Jesus Cristo. E Jesus divide a história da humanidade. Esse homem, Galileu, simples, pobre, divide a história da humanidade por viver realmente o amor. E tudo que ele quis nessa terra, nesses 3 anos de vida pública de Jesus, foi só mostrar: esse é o caminho para vocês chegarem ao céu. Esse é o caminho para vocês serem ligados de volta a mim, ao meu Pai. E é essa a nossa alegria. Saber que tem um Deus que se fez presente em forma humana, por amor a mim e a você, que morreu aos 33 anos, depois de 3 anos de vida pública, anunciando o caminho para chegar ao Pai. Ele morre por amor a mim e amor a você. Mas a morte não segura o Filho de Deus. O Filho de Deus está vivo e ressuscitado e divide a história da humanidade. Até hoje, 2000 anos depois de Cristo. É por isso que nós estamos aqui e essa é a nossa alegria. Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Os apóstolos voltaram da Galileia para Jerusalém. Aqui o Senhor apareceu-lhes também com frequência. Um dia, eles estavam à mesa e indicou-lhes que não saíssem da cidade santa até serem revestidos da força do alto, do dom do Espírito Santo. A partir desse momento, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. A hora da despedida estava bem próxima. Certo dia, pouco tempo depois, levou-os a Betânia, ao Monte das Oliveiras. E ali os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, se afastou deles e se elevava ao céu. Essa bênção foi o último gesto de Jesus aqui na terra. E eles o adoraram, prostrados por terra, enquanto Jesus subia. Foi a primeira homenagem à santa humanidade de Cristo glorificado. Ficaram pasmados vendo como uma nuvem ocultava Jesus e ele desaparecia da sua vista. A vida de Jesus aqui na terra não se concluiu com a sua morte na cruz, mas com a ascensão aos céus e com o envio do Espírito Santo, a promessa do Pai. Desde então, Cristo está sentado à direita do Pai. De lá intercede continuamente por nós. Convinha que os que o haviam visto morrer na cruz, entre insultos, desprezos e zombarias, fossem testemunhas da sua exaltação suprema. Cumpre-se agora, à vista dos seus discípulos, aquelas palavras que um dia ele nos disse: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E aquelas outras: já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. O Senhor encontra-se no céu, com o seu corpo glorioso, com as cicatrizes do seu sacrifício redentor,
com as marcas da paixão que Tomé pôde contemplar e que clamam pela salvação de todos nós. A Santíssima Humanidade do Senhor já tem no céu o seu lugar natural. Então aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, aqueles que viram Jesus morrer na cruz, entre insultos, desprezos e zombarias, foram as testemunhas. Convinha que eles fossem as testemunhas da sua exaltação suprema. Cumpriu-se agora aquelas palavras que o Senhor havia dito: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Já não estou no mundo, mas nós estamos no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. O Senhor voltou para junto do Pai. Boa noite, Malu, boa noite, Tânia, boa noite, Carol, boa noite, Rafane. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, suas famílias. Feliz Páscoa. E hoje meditamos a meditação 40 do livro A Cruz de Cristo, a Ascensão de Jesus. A hora da despedida estava bem próxima. Essa bênção foi o último gesto de Jesus aqui na terra. E eles o adoraram prostrados por terra enquanto Jesus subia. Foi a primeira homenagem à santa humanidade de Cristo glorificado. Imaginem só, irmãos e irmãs, Jesus leva seus discípulos para o Monte das Oliveiras, abençoa eles, e enquanto estava os abençoando, foi se afastando e se elevando aos céus. E essa foi a última visão de Jesus Cristo pelos seus apóstolos, a última visão de Jesus Cristo aqui na terra, mas também a sua primeira homenagem como Cristo glorificado. A morte não segurou Jesus Cristo, e essa música, né, que está tão conhecida, tocando em todas as igrejas: morte, onde está a tua vitória? Aqui é a nossa alegria, querido e amado irmão e irmã. Jesus Cristo deu sua vida por cada um de nós, o que já é para nos deixar muito gratos e felizes, mas muito mais que morrer por nós, Jesus Cristo está glorificado. Jesus Cristo ressuscita e rompe as trevas, rompe todas as barreiras, toda a escuridão da nossa vida. Possamos, nesse dia de hoje, pedir a Deus o dom do Espírito Santo, que é o que Jesus, vamos ver nos próximos evangelhos, Jesus sobe para o Pai, mas ele deixa o Espírito, ele envia o Espírito Santo, seu Espírito, para estar com cada um de nós. E precisamos clamar o Espírito Santo para a nossa vida. É o nosso fôlego da vida, é o Senhor que nos dá a vida, e precisamos clamar o Espírito Santo de Deus para as nossas decisões, para a nossa vida, para que possamos ter a alegria e a alegria plena, que é o que o Senhor nos promete, e aqui o que os apóstolos também nos prometem, né? Como nós lemos aqui, São João descreve que ele compartilha todas essas informações, tudo que eles viram, a fim de que nós possamos estar em comunhão com eles, para que nós também tenhamos o conhecimento que eles têm, a fim de que a vossa alegria seja completa. Seguir o Senhor é uma verdadeira alegria, aquela que condiciona todas as outras. Então, essa é a nossa confiança e a nossa alegria. Bom dia, Silvânia, Silvia, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Silviana, seja muito bem-vinda. Feliz Páscoa, que Deus abençoe você, toda a sua família, Renato, todos os pamonhas campistas da nossa cidade. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, vamos à leitura do Evangelho de hoje. É o Evangelho da ressurreição e aparição a Maria Madalena. O Evangelho de hoje está em João 20, do 1 ao 9. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram.
Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. Amém, Rafane. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. A você, Flavinho, a mim. Que Deus abençoe a toda a família. Eric, seja muito bem-vindo. Fabi, que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. E essa escuridão que vivia Maria Madalena, porque o seu mestre havia morrido, ela viu Jesus morto, ela nem conseguiu levar os perfumes, fazer todo o ritual ali que eles faziam com o corpo, trasladar o corpo, né, como era o costume deles, colocar os perfumes ali, porque não deu tempo, eles não permitiram, já era Páscoa, eles tinham que comemorar a Páscoa, e Jesus Cristo só foi envolto nas faixas e o sudário que ficou sobre a sua cabeça. E assim, ela naquela noite escura, que pode ser, né, ainda estava amanhã cedo, quando ainda estava escuro. E essa noite escura que ela vivia, da tristeza, né, da ansiedade, da insegurança, do medo, o mestre havia morrido, ela perdeu o seu mestre, perdeu a alegria da vida dela. E muitas das vezes a gente pode estar vivendo essa noite escura na nossa vida, querido e amado irmão ou irmã. E Jesus Cristo vem para romper com a escuridão da nossa vida. Que a luz de Cristo, que a luz do ressuscitado, seja essa luz que invada o teu coração. E esse é o pedido para essa noite. Que a luz do Divino Espírito Santo inunde o teu coração. Rompa com toda a escuridão da tua alma, a escuridão do teu coração. A escuridão que pode ser como essa manhã cedo, que ela foi quando ainda estava muito escuro. E você pode estar vivendo essa escuridão na tua alma, essa escuridão no teu coração. E o Senhor, nessa Páscoa, Ele quer vir e reinar no teu coração. Que a luz do Espírito Santo você possa clamar, pedir incansavelmente. A gente reza, pede a Deus, a gente ora até agradecer, querido e amado irmão e irmã, incansavelmente, que a luz do Espírito Santo rompa com essa escuridão que você pode estar vivendo, como Maria Madalena, quando ela foi de manhã muito cedo lá para encontrar esse corpo de Jesus morto, mas Jesus não estava mais morto. Jesus está vivo, como Ele quer habitar e estar vivo no teu coração. No teu coração, Arlete, seja muito bem-vinda. Fátima, Felipe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz Páscoa, que Deus abençoe vocês, suas vidas, suas famílias. Jesus Cristo quer então romper essa escuridão. Que Ele seja o amanhecer, a alegria, a luz da tua vida, através do Espírito Santo que Ele envia sobre cada um de nós. Que possamos clamar o Espírito Santo de Deus. E assim, quando chegou essa notícia que a pedra havia sido removida, ela chega para contar aos discípulos e aí sai Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava, que era João. Eles saem correndo, só que João era muito mais novo. João era praticamente ou aproximadamente um adolescente. Então ele corria muito mais que Pedro. E aí ele chegou, mas também aqui a gente vê o respeito, né? Deixou Pedro entrar. Ele chegou primeiro, mas ele não entrou. Mas ele viu que os panos estavam ali, todos arrumadinhos. O sudário estava do lado separado.
Então não foi um roubo, não foi uma coisa violenta ali para sequestrar o corpo de Jesus, não. Jesus Cristo, até as marcas, é como se o corpo só tivesse saído do lugar, não foi desenrolado, a faixa não foi desenrolada. A faixa foi como só, o corpo só saiu, tudo continuou no mesmo lugar, ela só murchou. E o sudário ficou ali, no lado à parte. O sudário, que é onde hoje nós estudamos, temos a face de Jesus Cristo por conta das impressões que ficaram ali marcadas no sudário. E aí, quando Pedro, que era mais velho, ele chega um pouco depois e ele entra e ele vê isso tudo, ali as faixas bonitinhas ali do lado, como se o corpo tivesse só saído, vê o sudário, e eles ainda não entendem direito o que está acontecendo, mas isso gera neles uma alegria. Então entrou também o discípulo, ele viu, o discípulo mais jovem, João, ele viu e creu. E esse é o convite, querido e amado irmão e irmã. E nessa corrida da vida, como eles corriam juntos para chegar lá e ver isso, o que aconteceu? Cadê Jesus? A pedra, né? Tiraram o Senhor do sepulcro, aquela pedra rolou, a pedra foi removida. E eles não entendiam, mas eles corriam tanto. E nessa corrida, também é a corrida da nossa fé. Essa corrida, onde um vai mais rápido, o outro vai um pouco mais velho, vai com dificuldade, mas vai. Que essa corrida que os discípulos fizeram possa representar também essa corrida da nossa vida. Onde cada um no seu ritmo, mas essa corrida é a corrida da nossa fé. Que ela não nasce pronta. A fé se constrói todos os dias, mas exige a humildade, a perseverança. E aquele homem, Pedro, que já era um senhor de idade, ele também vai correndo com as suas dificuldades, talvez com uma artrosezinha ali, né? Era um pescador, talvez a saúde não estava muito boa, a coluna, talvez não permitia ele correr muito, mas mesmo com as suas dificuldades, ele correu. E o Senhor esperava por Pedro, esperava por João e espera por cada um de nós. Então, olhando para esses dois discípulos com personalidades, com idade diferente, com um estado físico diferente, com conhecimentos diferentes, um muito novinho e um senhor mais velho, o Senhor chama por cada um de nós. Que cada um de nós a gente possa ter essa coragem, essa disposição para fazermos a nossa corrida da fé. Porque como o livro diz, e é muito interessante, vamos tentar decorar essa frase, a vida é isso, um pouco de tempo que falta para o encontro definitivo, para o abraço sem fim. É isso que é a vida, um pouco de tempo que falta para o encontro definitivo. Que a gente possa se preparar, porque é só um pouco de tempo que falta para a gente passar nessa terra, para a gente fazer o nosso encontro, a nossa passagem definitiva em encontro em direção ao Senhor. É verdade que eles ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus havia de ressuscitar entre os mortos. Eles ainda não entenderam, mas eles viram e creram. E assim, querido e amado irmão e irmã, talvez você pode não entender tudo que está acontecendo na tua vida, mas não é necessário você entender tudo. É necessário, sim, você olhar para esse mistério, olhar para a paixão de Cristo, para a sua ressurreição, você olhar como um discípulo. Eles viram Jesus morto, eles viram que Jesus ressuscitou, que aquela palavra, que tudo que ele dizia estava se cumprindo, eles não entenderam, mas eles creram, mesmo sem entender. E é esse o trabalho, o esforço que a gente precisa fazer na nossa vida. Mesmo sem entender tudo, a gente precisa crer, querido e amado irmão e irmã. A gente não precisa e não pode esperar ter todas as respostas, porque muitas das respostas a gente só vai encontrar quando for o momento desse encontro definitivo com o Senhor. A gente não pode esperar para crer. Temos já sinais suficientes aqui na Bíblia, por isso tão importante você conhecer a Bíblia. Já temos aqui os sinais, a comprovação da nossa fé, da nossa esperança, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele viu e creu. Que nós possamos fazer também essa escolha hoje.
olhar para Jesus Cristo, olhar para a história, olhar para a Bíblia, olhar para a história da humanidade, que Jesus Cristo divide a história da humanidade, que a gente possa olhar e crer. E para isso vamos clamar o Espírito Santo de Deus nessa noite, para aumentar em nós a fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal o que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que São Miguel Arcanjo nos abençoe, nos guarde a nossa noite, a minha noite, você, a sua, de sua família. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que o teu anjo da guarda esteja sempre ao teu lado, o meu anjo da guarda também sempre a me guardar, me proteger, que possamos clamar incansavelmente o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos ver e crer, e que o Senhor aumente em nós a fé e nos dê um coração manso e humilde. Amém. Feliz Páscoa a você, querido e amado irmão e irmã, e até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para você.